Bom? Acho que é boa noite. Vamos ter saudação para o Sim. Mas até pode ser boa noite, boa tarde, dependendo da hora que nos vem. Boa noite, boa tarde e bom dia, dependendo das horas que nos vêm. Eu quero agradecer em primeiro lugar a todos que se fizeram presentes, em particular os órgãos de comunicação social. Meu nome é Messias Warreno, secretário-geral da Anamola. Estou acompanhado do Denis Tivane, porta-voz do partido, e do Evaristo Maussi, do Departamento de Informação. Permitam-me, prezados, saudar a todas as famílias moçambicanas que nos assistem neste momento a partir das diversas plataformas digitais, nomeadamente Facebook e YouTube. Prezados, o Partido Anamola convocou este comunicado de imprensa por um aspecto bastante importante e crucial. Este partido recebeu um convite para participar amanhã, no dia 6 de outubro de 2025, no lançamento da auscultação para a reforma da Constituição e leis eleitorais no âmbito do dito diálogo inclusivo. No entanto, o nosso partido, reunido em comissão executiva, alargado aos coordenadores provinciais e ouvido o Conselho de Jurisdição, decidiu, como simbolismo de protesto, que no âmbito que não se fará presente nestas cerimônias do lançamento da auscultação no âmbito do diálogo inclusivo a ter lugar amanhã, dia 6 de outubro. Este posicionamento, esta decisão é tomada de forma resumida nos seguintes argumentos. O Partido Anamola solicitou por escrito a sua integração em igualdade de circunstâncias nos trabalhos da COT, não tendo tido resposta até a presente data. O presidente Venâncio Antônio Bila Mondlane obteve votação maioritária nas eleições presidenciais de 2024, todavia considerado pelos partidarizados Comissão Nacional de Eleições e Conselho Constitucional como segundo candidato mais votado nas eleições presidenciais. O Partido Anamola nasceu das reivindicações pós-eleitorais e continua a ser o rosto destas reivindicações. Ou por outra, o Partido Anamola até então representa na essência o espírito das reivindicações pós-eleitorais levadas a cabo por jovens, homens, mulheres, idosos que viam e veem na justeza da luta contra a fraude eleitoral e sob guia do presidente Venâncio Mondlane saíram à rua para dizer não à fraude eleitoral, não às injustiças contra os moçambicanos por cerca de 3 meses consecutivos. Como consequência, muitos foram mortos, feridos, torturados, encarcerados até a presente data. Muitos enfrentando processos persecutórios movidos pela Procuradoria-Geral da República. E muitos continuam em situação de desaparecimento forçado sob o olhar sossegado da PGR. Meus pares prezados, nenhum dos partidos que hoje se outorga parte deste debate, deste cenário, na direção dos trabalhos dito diálogo inclusivo, esteve na rua e protestou ativamente contra as injustiças eleitorais. Muito pelo contrário, como bebês, correram e foram se assentar na Assembleia da República. Quem esteve na rua, quem reivindicou injustiças eleitorais,
foram moçambicanos que se reviam e se revêem nos ideais do presidente Venâncio Mondlane, e foi por causa da sua luta e do martirizado povo moçambicano que inalou o gás lacrimogêneo por meses, que teve suas entranhas rasgadas pelas balas da PRM, que esteve nas masmorras e que ainda continua, e que vive com feridas abertas e balas de chumbo no corpo, entre outras injustiças que este diálogo, hoje dito inclusivo, teve lugar. O contrário deste cenário é falácia. Estes são factos insofismáveis. Ignorar esta franja como parte ativa do diálogo, com o mesmo papel da igualdade de direitos demais que estão na condução do diálogo inclusivo, não só é ignorar a voz de uma parte substancial da população, mas também é perpetuar a desconfiança em relação às instituições democráticas moçambicanas que já enfrentam desafios consideráveis. Portanto, como sinal de protesto e respeito, o Partido Anamola não se fará presente nas cerimônias do lançamento das auscultações a terem lugar amanhã, no dia 6 de outubro de 2025, nas capitais provinciais. Importa ainda comunicar que o partido faça um mutismo absoluto em relação à sua carta para inclusão na COTE. Este partido, no pedestral dos direitos constitucionais, irá promover uma auscultação pública particular para o aprofundamento da sua proposta de reformas e de visão de sonho e projeto de sociedade que o povo tanto anseia depois de 50 anos de exclusão sistemática e programada. Assim, após a sua auscultação particular, a Anamola fará chegar à COTE em tempo até dia 15 de dezembro de 2025 as contribuições finais em articulado em torno da revisão da Constituição em atenção aos parâmetros da Lei 1/2025, de 11 de abril, e das leis eleitorais. Desde já, o Partido Anamola remete para o conhecimento dos moçambicanos, em formato Google Drive, PDF, WhatsApp e outras plataformas, as linhas gerais da sua visão sobre a futura revisão da Constituição, Lei Orgânica da CNE, Lei do Recenseamento Eleitoral e leis eleitorais para a eleição das Assembleias Representativas a vários níveis e eleição do Presidente da República. As redações, artigo por artigo, de cada anteproposta serão apresentadas em texto corrido nas versões finais de cada instrumento a ser depositado em tempo na COTE. Com este posicionamento, queremos dizer que este país é nosso. Salve Moçambique. Maputo, aos 5 de outubro de 2025. Muito obrigado. Bom, eu passo a ler as diretrizes gerais sobre a auscultação pública relativa à revisão da Constituição e das leis eleitorais. Como bem disse o secretário-geral, recebemos um ofício, entretanto, não nos vamos fazer presentes na cerimônia inaugural, não é? deste processo da auscultação. Entretanto, todas as circunstâncias e todo o panorama político que contribuiu ou concorreu para o nascimento do Anamola levam-nos a ter uma responsabilidade. Portanto, o fato de nós não participarmos na cerimônia inaugural para a auscultação não significa que vamos deixar de respeitar este povo que tanto anseia por um Moçambique justo, por um Moçambique de direito democrático. Portanto,
já tínhamos dito, já ao nível do Conselho Nacional, que o partido iria fazer uma auscultação paralela. Já existem linhas gerais dos vários documentos, como muito bem leu o secretário-geral. Estes documentos, articulado por articulado, vão chegar não só ao COTE, mas também aos facilitadores, a todos os parceiros, refiro-me às embaixadas que têm estado a contribuir para que Moçambique tenha um sistema legal, eleitoral e instituições mais fortes. E a outros atores que muito contribuem para Moçambique. Por isso nós já vamos dar as nossas diretrizes, são as nossas ideias, são as nossas contribuições, que algumas já estavam no nosso manifesto e concorreram também para aquilo que é a nossa proposta de plano de desenvolvimento. Começamos por referir o que é que nós vamos propor para se alterar ao nível da Constituição. Portanto, é o sistema político. Propomos que o sistema político moçambicano passe a ser parlamentar. Portanto, significa que o presidente da República seria eleito diretamente. Isto significa que o povo, não é, teria poderes, não é, de garante da Constituição. Por seu turno, o primeiro-ministro, ele seria, neste caso, o chefe do governo. Entretanto, isto pode não constituir uma grande novidade, mas este é o nosso posicionamento. Agora nós trazemos aquilo que é a maior das novidades. Esta é a questão que vinha já nos incomodando, uma das razões que fazia com que nós tanto batêssemos na mesa para fazermos parte do diálogo. Há de ter recordado que o Dr. Edson Macuacua publicou 4 fases que esta turma do diálogo inclusivo vai percorrer. E uma das fases é da discussão e aproximação, não é, das várias ideias que existem. E este é quase um processo negocial. E nós tínhamos que estar, que é para nós defendermos os nossos pontos. Nós não podemos só entregar e esperar que depois aqueles que vão receber venham a proteger aquilo que é a vontade popular, aquela que nós defendemos. Então nós queríamos estar lá. E um dos pontos que tem sido escamoteados é um princípio constitucional. É o que está consagrado no artigo 73 da Constituição, que diz que as nossas eleições obedecem ao princípio de sufrágio direto. O sufrágio direto significa que aquele que vota tem o direito de saber a quem ele está a escolher. E isso, ao longo de 30 anos de democracia multipartidária, foi simplesmente escamoteado. Portanto, estamos a dizer que os deputados que estão na Assembleia da República não foram escolhidos pelo povo moçambicano, porque os partidos, eles entregam listas e são essas listas que são praticamente trabalhadas nos comitês dos partidos, que depois são reveladas após a votação. Portanto, as pessoas não sabem para quem estão a votar. Então, nós aqui introduzimos uma novidade, que é o respeito à Constituição. Quer dizer que, a partir da nossa proposta, nós queremos que os deputados sejam escolhidos pelo povo moçambicano. A lista não pode ser simplesmente fechada, não é? Ou totalmente aberta já agora. Na verdade, em estrito respeito a este preceito constitucional, todos os deputados deviam apresentar a sua candidatura. Vão pela via do partido, mas ele devia exibir-se. Portanto, se você realmente... Vamos dar um exemplo. Um dos distritos de Maputo, ou todo o círculo eleitoral de Maputo, tem que eleger 10 deputados. Portanto, o partido apresenta 10 propostas. Estes 10 deviam, em princípio, figurar no boletim de voto. Então, porque há indivíduos que estão num determinado partido, mas que o povo pode não querer elegê-lo como deputado, porque percebe que ele não vai perseguir os fins. Então, o povo deve ter esta opção. Então, os 10 deveriam aparecer no boletim de voto de forma aberta. Como não podemos radicalizar, então estamos a propor uma situação mista.
como podem ver, esperamos que o COTE, quando receber a nossa proposta, até proponha que sejam todos, em vez de ser uma eleição mista. Portanto, neste caso estamos a dizer que se fossem 10 para Maputo, 5 iriam para uma lista aberta, que nós estamos a chamar de lista nacional, e depois outros iriam para uma lista fechada. É aquilo que tem sido prática até agora. Portanto, são votados, mas as pessoas depositam um voto sem perceber para quem que estão a votar. Tudo bem, estamos a propor esta lista mista. Então, aqui é que seriam a tal lista plurinominal, e aqueles 5 que iriam exibir as suas caras, nós até dizemos assim, aquele que se confia e sabe que o povo moçambicano conhece-o, não é? Nem precisa estar na lista fechada, ele exibe-se porque ele sabe que vai ser votado. Há muitas individualidades aqui na nossa República que, se aparecerem figurados, eles vão ser votados como deputados. Este é o momento de nós deixarmos que aquela mamana lá do mercado, que nós sabemos que lutou muito pelo seu bairro, pelo mercado, pela comunidade, possa ser votada. Ou aquele indivíduo que muito sacrificou pela causa de alguns moçambicanos numa determinada comunidade, possa ser votado. E isto que nós queremos. Na verdade, este aqui é o princípio do sufrágio direto. Portanto, o meu voto vai para a pessoa X. Portanto, eu penso que esta proposta do Anamola é a proposta mais revolucionária que existe. Portanto, agora, quanto aos poderes do Presidente da República, o Presidente da República passaria a ter competência face aos outros órgãos. Portanto, ele iria nomear o Primeiro-Ministro. Nós usamos este termo nomear, entretanto, o Primeiro-Ministro é por via indireta, portanto, aparece por cooptação, né, dos seus pares. Mas também teria competência para demitir o governo e para a dissolução do próprio Parlamento. Também teria competência nas relações internacionais para representar o Estado fora, nomear os nossos representantes, que são os nossos embaixadores, que é acreditar os embaixadores. E, por sua vez, também iria decretar o estado de sítio e o estado de guerra. O primeiro-ministro, neste caso, ele teria poderes do executivo. Portanto, ele que seria verdadeiramente o chefe do governo. Portanto, esta é também uma proposta que já há muito se vem esperando. Portanto, mas também ele seria ele o responsável, teria responsabilidades perante a Assembleia da República. Agora, a grande novidade que nós aqui trazemos é o da Assembleia da República, porque nós precisamos de ter sempre poderes e contrapoderes. Estamos a dizer que a Assembleia da República passa a ter também poderes de impeachment. Se o Presidente da República pode dissolver o Parlamento, não é? Então este mesmo Parlamento também pode fazer o impeachment. Portanto, em situações em que o Presidente da República tem uma conduta que é aversa ou contrária àqueles que são os princípios, não é? Patrióticos ou constitucionais, ele pode sim ser objeto de um impeachment. Portanto, esta aqui é uma grande novidade que nós trazemos. Queremos informar ao povo moçambicano que isto nós vamos depositar no COTE. E se não for fundamentada a sua rejeição, então o povo moçambicano tem que perseguir os seus direitos. Porque este é o momento em que nós queremos diminuir o máximo possível os abusos e excessos que o chefe de Estado tem, nesta altura, o Presidente da República. Depois também temos propostas relativas à despartidarização do Estado. Portanto, já que o Presidente vai deixar até de nomear reitores, vai deixar de nomear o governador do Banco de Moçambique, não é? Os membros também da CNE passam a ser eleitos, na sua maioria, pelos conselhos de magistratura. Isto depois nós vamos falar um pouco mais adiante. Vamos então agora ao segundo capítulo, que é o da reforma do sistema de justiça. Estamos a dizer que os juízes presidentes do Tribunal Supremo, todas as magistraturas, administrativo e procurador-geral, não é? Passam a ser eleitos pelos respectivos conselhos superiores. Portanto, acabou a história do Presidente da República, como estamos a dizer no capítulo da despartidarização, ele ter um poder sobre o Presidente do Tribunal ou as instâncias máximas de cada um dos tribunais. Portanto, e não só a execução orçamental de cada uma destas magistraturas é feita pela própria magistratura, mas na pessoa coletiva do conselho, do seu conselho superior respectivo, passo a redundância. Como podem ver, aqui começamos a trazer as grandes novidades, que é a criação de um tribunal eleitoral. Vejam bem,
Nós, a esta altura, temos um Conselho Constitucional que, em princípio, por força da Constituição, deve julgar e depois fazer a divulgação dos resultados. Portanto, todo o contencioso eleitoral é feito pelo Conselho Constitucional até agora. O que estamos a propor é que este contencioso eleitoral passe a ser feito, não é, pela linha máxima do Tribunal Supremo. Portanto, o plenário do Tribunal Supremo é que vai fazer este trabalho que até agora tem sido feito pelo Conselho Constitucional. E temos uma razão para isso, ou várias. Refletimos. O que tem acontecido até agora é que o Tribunal Distrital faz um trabalho de julgamento, que é entendido como um trabalho de mera secretaria, que os juízes já refutaram essa posição, e depois o Conselho Constitucional é que toma a última decisão, que normalmente acaba por ser de voltar a julgar. Não faz qualquer sentido para nós. As magistraturas estão todas elas divididas. Nós temos uma magistratura judicial, temos uma administrativa, temos a do Ministério Público. Imaginem vocês que um indivíduo meta uma ação num tribunal distrital. E essa ação, depois de sair da decisão, uma das partes faz o recurso. Entretanto, quem vai julgar o recurso, por exemplo, numa ação civil, é o plenário do Tribunal Administrativo. Faria qualquer sentido? Não. E é o que está a acontecer até agora. Então, nós estamos a dizer que o Conselho Constitucional, ele não tem nenhuma representação ao nível do distrito, não tem nenhuma representação ao nível da província. Então, qual é a lógica para o Conselho Constitucional ser ele a fazer o trabalho de julgar? Não entendemos isso. Então, quem tem o trabalho de julgar, a sua função, a competência de julgar na República de Moçambique, são os tribunais. Então, continuariam a ser os tribunais. E na linha organizativa ou na organização judiciária, os tribunais distritais e o Tribunal Supremo estão exatamente na mesma linha. Portanto, a instância máxima que nós temos na organização judiciária é o Tribunal Supremo. Razão suficiente para que seja esta instância a fazer o julgamento em última instância. Portanto, e o Conselho Constitucional, a esta altura, passaria só a debelar as questões constitucionais que foram levantadas no âmbito do processo eleitoral. E está dividida. Aqui nós temos separação de poderes, a verdadeira separação de poderes e a tal interdependência. Portanto, entendemos que, por esta lógica da organização judiciária, não faz qualquer sentido o Conselho Constitucional fazer o trabalho que tem estado a fazer até agora. Aliás, nem está a fazer. Nós assistimos nas últimas eleições, o Conselho Constitucional, pura e simplesmente, furtou-se de fazer a apreciação das reclamações e dos recursos. E só depois tratar da questão da validação. Portanto, é daqueles males que vai ficar para a história. Nós depois vamos nos debruçar sobre isso. Mas dizíamos que a validação e a proclamação dos resultados, sim, passa a ser para o Tribunal Supremo. E o Conselho Constitucional, não é, passaria a fazer o trabalho de apreciação das questões constitucionais. Mas teria uma composição de 9 juízes conselheiros e não os 5. Portanto, esta é a novidade que nós aqui também trazemos. E seriam 8 provenientes das magistraturas, todas estas magistraturas que nós acabamos de referir, portanto, a comum, a administrativa e do Ministério Público, e depois o seu presidente, que seria eleito pela Assembleia da República por uma posição de 2/3 dos deputados. Portanto, entendemos que com esta estrutura nós teríamos um Conselho Constitucional mais atuante, mais representativo e menos partidarizado, esperamos. E propomos também que os cidadãos que queiram aceder ao Conselho Constitucional não tenham que reunir 2.000 assinaturas, mas reduzindo para 1.000 assinaturas, entre outras questões. Depois, a reforma do sistema eleitoral. Portanto, estamos a dizer que o Conselho, a Comissão Nacional de Eleições, passaria a chamar-se Comissão Eleitoral Independente, não é? E nós entregamos aqui uma série de princípios que, em resumo, nós tipificamos como
um homem, um voto. Portanto, entre várias, estamos a dizer que o apuramento parcial no lugar da votação, portanto, o apuramento parcial iria ocorrer no lugar da votação, não é? Salvo nos casos de força maior. A lei da CNE, portanto, estamos a propor também que ela seja alterada e a CNE passaria a ser composta por 11 elementos. Teria um presidente, que seria também indicado pela Assembleia da República, nos moldes de 2/3. Teria 3 membros da magistratura judicial, 3 da magistratura administrativa e 3 da magistratura do Ministério Público. Portanto, e um eleito pelo Conselho Jurisdicional da Ordem dos Advogados. Propõe-se ainda a eliminação das comissões provinciais e distritais de eleições. Não há necessidade. Já vão entender a seguir por que estamos a dizer isso. E por quê? E o STAI, a esses níveis, é que faria esse trabalho. Portanto, podia, por exemplo, o STAI requalificar os votos e por aí em diante. Os funcionários e agentes do STAI teriam a obrigação de ter literacia informática e de comunicação digital. A Anamola propõe também que o prazo peremptório para o anúncio dos resultados seja até o 5º dia. Portanto, estamos a dizer que queremos 5 dias. A votação fechou numa segunda-feira. Até sexta-feira acabou a eleição. Acabou a eleição. Mas uma novidade é esta. É que 24 horas, até 24 horas, não é, do fecho daquela mesa de voto, não é? Aquele distrito tem que fazer a divulgação dos seus resultados. E vamos entender ainda, eu vou me debruçar sobre isto mais tarde. Depois também, os membros da Comissão Eleitoral Independente, não é? A data de posse, devem também suspender militância nos partidos políticos. E quem não fizer isso, incorre ao crime de incumprimento das suas obrigações. E temos também uma proposta para a revisão do quadro jurídico do recenseamento eleitoral. Aqui nós temos grandíssimas novidades. Vejam só. A alteração de fundo é que o recenseamento, além dos dados que têm sido colhidos, também agora vão levar, e penso que tem levado, um número de telefone. Mas nós queremos que esse número de telefone seja um número de telefone para que tenha acesso ao WhatsApp e levem também o seu e-mail. Mas isso não tem que ser obrigatório, ou a não existência de alguém que tenha um número do WhatsApp não pode ser obrigação, não é? Tanto que não pode ser impedimento para que ele se faça o seu recenseamento, ou o seu recenseamento seja considerado válido, não é? Depois temos também aqui a proposta de revisão, não é, do quadro jurídico para a eleição dos membros da Assembleia Tática. E como já propomos que o Tribunal Supremo é que fará o trabalho de julgar em segunda instância, para evitar todos os episódios que nós temos estado a assistir, nós introduzimos o princípio de que o Tribunal Supremo, não é, deve cingir-se à verificação da legalidade dos procedimentos, evitando aqueles juízos de valor que o CC nos tem habituado. Portanto, e nem o Tribunal Supremo deve cometer o erro de usurpação de competências. Portanto, que é substituir-se aos outros órgãos, fazer o papel de contagem de votos, aquilo que nós vimos nas eleições passadas. Entendemos também que os boletins de voto que não corresponderem à sequência, não é, eles devem ser declarados nulos. Portanto, é nulidade absoluta. As cabines de votação devem estar em frente aos membros das mesas de voto. Isto não significa que não tenha acontecido, mas a pessoa que vai votar tem que dar costas aos membros da mesa de voto. Portanto, isso vai evitar que ele, tendo votos nos bolsos,
não é? Ele introduz os votos, porque os membros da mesa de votos estarão a supervisionar. Portanto, ele recebe, chega na mesa, recebe os boletins de voto, vai para a cabine, está a dar costas, portanto, todos os membros da mesa controlam-no, não é? Ele vota, dobra, vira-se e vem votar, vem introduzir nas urnas. Portanto, não há espaço para ele lá. Nós já vimos isso durante o processo eleitoral. Indivíduos que até introduzem celulares, portanto, até fazem fotografia. Não é? Eu votei no partido X. Então significa que ele tem todo o espaço para, naquele momento, ao dobrar, não é, o boletim de voto, também dobrar dois ou mais e introduzir. Portanto, ele tem que dar a volta. Não é? Depois, o processo eleitoral deve ter apenas duas fases, que é a parcial e a geral. E cada uma das mesas da Assembleia do Voto tem que enviar diretamente os seus resultados a uma plataforma da Comissão Eleitoral Independente. E vejam isto. Aqui já estão a perceber o que acontece. Aquela mesa de voto, ela não só envia o seu resultado para a instância distrital do STAI, mas também envia para a instância central da CNE. E esta está a fazer automaticamente a atualização. Vão dizer que não é possível? É possível. Nós divulgamos há pouco tempo um vídeo, penso que foi esta semana, a mostrar que nós já estávamos com cerca de 63, 64 mil membros. E qualquer membro do Anamola, hoje, se entrar na plataforma, ele pode conferir quantos membros tem. Então, se um simples partido pode, em tempo real, dizer quantos membros tem, e qualquer moçambicano pode ir auditar aqueles números, então por que a CNE não pode fazer a mesma coisa? O que estamos a dizer é que as mesas de votação não vão comportar apenas aquele equipamento. Vai comportar também um scanner e o próprio formulário da ata e do edital. Eles vão comportar também alguma grafia gráfica digital, alguma grafia digital, para permitir que o scan imediatamente seja enviado para a instância distrital, mas também enviado imediatamente para a instância geral. Até 24 horas, a eleição terminou às 18. Até às 20 já é possível ter o resultado que já foi enviado. A mesa envia para a instância distrital e envia para a instância central. No dia seguinte, esta instância distrital já está a fazer um comunicado à imprensa a dar o veredito daquele distrito. Enquanto há um processo de envio do físico para a instância central, que também já esteve a fazer o acompanhamento e atualização dos dados. Meus caros, aqui nós acabamos de dizer uma coisa indiretamente, mas eu tenho que dizer ela com as palavras próprias. É o fim da desconfiança, é o fim da falta de transparência, portanto, podemos assim dizer que é o fim das convulsões pré-eleitorais e pós-eleitorais. Ninguém vai acusar o Anamola, como já tentam fazer, de ser um promotor da indisciplina, porque estamos a trazer diretrizes. E as eleições que são eleições transparentes, mas não há nenhuma transparência. Reparem esta inovação. A mesa não só vai enviar, que tem três níveis, não só vai enviar para a instância distrital, como para a instância central, como a mesa vai enviar aquele edital e aquela ata para o eleitor. Aquele que votou, ele, no ato do recenseamento, como podem ter visto, nós dissemos que ele tem que ter um número do WhatsApp ou tem que ter um e-mail. Aquela base de dados que aquela mesa tem, já tem os mesmos números e os mesmos e-mails. O ato de envio para a instância distrital e para a instância geral já comporta um envio para cada um dos eleitores que elegeu ou fez a sua eleição naquela mesa. Naquele dia, o eleitor, que tem às 18 horas, ele já sabe quem é o deputado que ele escolheu, já sabe que ao nível daquele distrito, quem é o primeiro-ministro, o potencial primeiro-ministro que ele escolheu. Se for eleição autárquica, quem são os membros da Assembleia e quem é o presidente da autarquia. Portanto,
Não faz qualquer sentido o que tem acontecido até agora. O que nós dizemos, a partir da lei, é que, depois de votar, o eleitor tem que ficar a 300 metros do posto, não é, de votação. Quer dizer, o princípio da transparência, não é, que norteia a própria disciplina administrativa, tem sido escamoteada. O princípio da transparência também, que está na nossa Constituição, tem sido escamoteado. O princípio da publicidade, que é a ideia de que todas as etapas das decisões administrativas têm que ser comunicadas aos interessados, tem sido escamoteado. Ou, por outra, os direitos do cidadão têm sido escamoteados. Então, a partir do momento em que ele recebe, no mesmo momento em que a instância distrital e a instância central, praticamente nós cumprimos com o princípio da publicidade, da transparência, que são princípios que estão no nosso ordenamento jurídico. Não há nenhuma novidade, não estamos a fazer nenhuma agressão à lei, não é nenhuma novidade do ponto de vista de previsão legal, até previsão constitucional. Portanto, estamos aqui a trazer estes elementos. Portanto, e o backup físico, este seria feito chegar, sim, à CNE, pelo STAI provincial. Como vê, o STAI provincial, que tem aquele trabalho logístico, é que vai fazer chegar. Este físico, quando chega, ele está a chegar apenas por questões, podemos assim dizer, procedimentais, não é? Mas não é para se dizer que a eleição vai ser alterada. Portanto, é por isso que estamos a dizer que em 5 dias a eleição terminou. E naquele distrito, em menos de 24 horas, a eleição terminou. Estamos a dizer que até às 18 horas do dia seguinte, os moçambicanos já vão saber quem ganhou as eleições. Eu pergunto agora, haverá alguma convulsão? Não! Absolutamente não. O partido Anamola, com parcos recursos, sem meticais de cada um dos contribuintes, ou as contribuições e as doações que tem estado a fazer, já provou que é possível, sim, com a tecnologia que nós temos, fazer isso. Vão dizer que os distritos não têm energia. Vão dizer que os distritos não têm internet. Há vários pacotes, há vários provedores, eu vou dar alguns exemplos, a Teledata faz isso. A Starlink, com 25 mil meticais, você coloca um servidor. Então, é uma questão de vontade apenas. Não vamos dizer que 25 mil meticais pode ser muito dinheiro para um Estado, que é para ver eleições livres e justas. Portanto, aquela mesa pode sim, aquelas mesas, naquela circunscrição, portanto, numa escola, por exemplo, todas as mesas, aliás, vai ser uma votação aberta, num campo aberto, acabaram as salas fechadas, acabaram as portas fechadas, os jornalistas não podem ter acesso ao processo de contagem, acabou tudo isso, porque é tudo aberto. E tem uma antena, vamos supor aqui, passa a publicidade, da Starlink, que todas as mesas têm acesso, e todas vão enviar, com 25 mil meticais. Portanto, 10, 15, 20 mesas. Acabamos por dizer que, vamos lá, 5 mesas, 25 mil meticais, são 5 mil meticais. É um Estado que não tem esse dinheiro. Portanto, não pode haver desculpas para nós não termos eleições livres, justas e transparentes. Portanto, conforme dizíamos, os diretores do STAI distrital, não é? 24 horas depois das eleições, devem convocar a imprensa, não é? E se não fizerem, atenção, tudo isto que nós dissemos, não sendo feito, representa uma contravenção, portanto, representa uma ilicitude. Estamos a propor penas duras, 8 a 12 anos, com multas duríssimas, multas quase incapazes de serem pagas durante 5 anos. É o prazo, não é, de uma legislatura. Então, em função daquilo que é a contagem do salário mínimo nacional, multiplicado pelo número de meses que comportam os 5 anos, tem que ser superior a isso, que é para punir mesmo. O presidente da mesa que não fizer isso, o representante distrital que não fizer isso, ele incorre para essas penas de 8 a 12 anos. Portanto, e não fazer tudo isso representa imediatamente flagrante delito. Ele é pego diretamente. Cadeia com ele. Cadeia mesmo. Vamos parar com a história que nós temos estado aqui a assistir. Mas ainda, ao nível do Conselho Constitucional, nós achamos que o Conselho Constitucional é um poder completamente desalgemado. Portanto, estamos a dizer que é um poder sem nenhum tipo de limite. Então, tem que haver, todas as outras magistraturas têm, conselhos superiores, têm instâncias de inspeção. Portanto, não faz qualquer sentido o Conselho Constitucional não ter uma inspeção
não ter um conselho de disciplina. Vejam um exemplo simples. A professora doutora Lúcia Ribeiro mentiu para os moçambicanos no último acórdão, dizendo que nós informamos que um certo número de eleitores era o mesmo número, eleitores inscritos era o mesmo número de eleitores votantes. Portanto, presumiu que, se depois, pela proporção que nós tínhamos apresentado, o número de eleitores votantes seria o dobro. Ou por outra, disse que toda aquela nossa métrica da contagem paralela estava errada por isso. Ela mentiu e não fez porque não sabia. Fez de propósito, que era para proteger aquele grupinho que você está a imaginar. Portanto, este é um flagrante. Nós estamos a falar da irrecorribilidade. Não é isso que está em questão. Paciência. Mentiu, está tudo bem. Mas, disciplinarmente, Lúcia Ribeiro deveria ser autuada. Isto tem que parar. Portanto, estas medidas vão servir para o Conselho Constitucional, quando estiver a atuar dentro da questão das questões constitucionais que foram levantadas. Mas estas questões que estamos aqui a referir vão ter que constar, não é, das prerrogativas jurídicas para o Tribunal Supremo no seu plenário. Portanto, estas são as linhas gerais. Este documento, mais daqui a bocadinho, vai ficar público para todos os moçambicanos. Todos os moçambicanos têm que conhecer este documento. Começa o processo da escutação amanhã. Verifiquem, por favor, se as pessoas que estão a dirigir o processo da escutação têm estas métricas todas que nós aqui trouxemos e outras melhores. Mas não podemos ter menos do que nós aqui colocamos. Tanto é que não só vamos deixar isto público, e tem sido esta prática de toda a organização política do engenheiro Venâncio Mulher, a transparência, todos os nossos documentos tornam-se públicos. Queremos um debate alargado em relação a estas questões, mas também vamos enviar à COT este mesmo documento que estamos aqui a ler, e vamos enviar também aos parceiros que têm ajudado o Estado moçambicano financeiramente, a nível de competências também. Vamos enviar aos facilitadores, vamos enviar a todos os outros órgãos interessados estas nossas reflexões. Portanto, meus caros, com isto nós terminamos esta segunda parte da nossa conferência de imprensa, dando oportunidade aos jornalistas para colocarem as questões que eventualmente possam ter existindo. Então, secretário, não sei se temos mais alguma questão. Penso que tudo. Vamos dar oportunidade. Exato. Ok. Temos questões? Estão a organizar-se, né? Um bocadinho. Ok, tá bom. Vamos esperar que a imprensa se organize. Aqui mediação. Ok. Eu gostaria de saber como o partido Anamola vai se posicionar, ou seja, as diretrizes gerais que vai propor a escutação pública neste diálogo que vai iniciar amanhã. Sim. Bom, nós neste momento apresentamos estas mesmas, são estas diretrizes que nós temos. Portanto, estas métricas todas, desde o sistema político, que passa a ser
parlamentar, propomos um novo regime jurídico para as várias eleições, estamos a propor o respeito, por exemplo, da Constituição, portanto falamos do artigo 73, estamos a dizer que o povo moçambicano tem sido roubado o direito de saber a quem ele escolhe para ser deputado, por exemplo. No Brasil, em Portugal, em Cabo Verde, na Alemanha, em muitos outros locais, os deputados representam verdadeiramente o povo. Portanto, isto é uma métrica clara, isto é trata-se de uma inovação. Então, nós vamos colocar a auscultação ao nível dos distritos. Na verdade, vou aqui fazer uma revelação. Já agora que foi colocada a questão, vou aproveitar e fazer uma revelação. O Partido Anamola é um partido que tem a feliz sorte de ter nascido já estruturado. E ao nível do processo de manifesto e também da própria Constituição do partido, nós já vínhamos fazendo auscultações. Então, nós já temos os pré-documentos feitos. É por isso que temos estas questões já alinhadas. O que nós havemos de apresentar, na verdade, são enriquecimentos que nós havemos de ter a partir das bases. Portanto, nós, a este nível, estamos a dizer, por exemplo, que queremos que seja uma eleição mista. Portanto, há uma lista plurinominal e há uma lista uninominal. Portanto, por caso de Maputo, que eu dei exemplo, 5 vão aparecer naquela lista fechada, né? Em que aparece um determinado nome, como tem acontecido, né? De pessoas que são cabeças de lista para um determinado círculo eleitoral, mas na verdade as pessoas que vão votar poderiam não querer aquilo como a primeira. Então tem a oportunidade de uma outra lista aberta, onde tem figuras que se apresentam com o seu próprio nome, o seu currículo, fazem uma campanha para isso, não é? E estão ali no boletim de voto. Portanto, esta é a métrica que nós aqui colocamos. Então, pode ser que ao nível do documento que vai chegar ao COT, nas datas já indicadas pelo secretário-geral, nós digamos que o povo nem quer essa eleição mista, não é? Mas ele quer uma eleição totalmente aberta. Portanto, todos os deputados em todos os círculos eleitorais têm que candidatar-se. Portanto, eles vão ser votados. Pode acontecer isso. Portanto, o que estamos a dizer é que os documentos já estão pré-feitos. Portanto, há um trabalho aturado que já foi feito. Portanto, estas diretrizes são as indicações dos documentos que nós já temos. Nós já nos antecipamos. Nós já temos uma proposta de Constituição da República, que fique claro aqui, para o povo moçambicano. Portanto, ao entregarmos ao COT, há de ser um documento enriquecido. Portanto, um documento já, podemos assim dizer, sedimentado. Portanto, é isso que nós vamos levar ao público. Portanto, nós não vamos chegar e dizer o que é que vocês querem. Não, vamos dizer, olha, vocês querem saber que deputados vocês vão eleger ou não? Tem uma pergunta direta. Não? Vocês querem que o indivíduo de Maputo, quer dizer, até que pode ter nascido nesse sítio, mas que fez toda a vida em Maputo, depois vai representar os interesses de um determinado distrito? Quer dizer, não faz qualquer sentido o que nós temos assistido. Portanto, são estas questões que vão acontecer. Portanto, e tudo mais que nós aqui apresentamos, as várias novidades que aqui apresentamos. Portanto, estas aqui são as diretrizes respondendo à sua questão. Sim, vamos fechar. Sim, vamos fechar. Tá bom. Sim. Bom, penso que já não há mais questões por parte dos jornalistas. Nós queremos, como Partido Anamola, e aqui nesta mesa, declarar por encerrada esta sessão. E muito obrigado mais uma vez a todos aqui presentes, as famílias que nos acompanharam através de suas casas, seus locais de trabalho. E nosso muito obrigado. Este país é nosso e salve Moçambique. Obrigado. Vamos fazer como todos aqui, né? Vamos levantar. Sim, vamos levantar e vamos despedir a moda na mola mesmo, o rigor, né?
Que é um abraço, um beijo e tchau, né? Tá, vamos lá. Deve ser 3, né? 1, 2, 3. Tanto. Um abraço, um beijo e